Essa é a apresentação sobre o desenho de pesquisa. O trabalho será apresentado por mim, o Matheus, e o Harrison. Essa aqui é a nossa agenda, que é composta por temas, problemas, métodos de pesquisa, conjectura, artigos relacionados e discussão. Esse aqui é o nosso tema, que é o uso de IA no colegiado. Bom, essa pesquisa busca entender como a IA está se tornando cada vez mais comum atualmente, identificando os problemas e avanços de seu uso na educação. O objetivo é explorar como a IA está sendo integrada nesse nível de ensino e os efeitos disso. Então aqui temos dois problemas. O primeiro serei eu que vou apresentar e o segundo é o Harrison. Bom, o primeiro problema é a dependência excessiva de ferramentas de IA. Bom, os alunos podem se tornar excessivamente dependentes dessas ferramentas, como o ChatGPT, para resolver exercícios e respostas. Isso pode limitar o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. Como podemos ver no slide ao lado, o segundo problema que nós decidimos abordar foi a falta de desenvolvimento de habilidades fundamentais. Decidimos abordar esse tema por conta de como o acesso à informação e a automatização de tarefas vem crescendo gradativamente conforme o tempo passa. Fazendo assim com que seja gerada uma preocupação de que os alunos não desenvolvam habilidades fundamentais, como a realização de pesquisas, o pensamento crítico na análise de informações e a forma de adquirir conhecimento de forma autônoma. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de pesquisa que nós utilizamos. O primeiro método foi a busca, que nós buscamos por trabalho relacionado ao tema de nossa escolha. O segundo método foi a análise, em que nós analisamos a compreensão dos objetivos dos artigos, os métodos de investigação científica e os impactos dos trabalhos. Agora eu vou falar um pouco da conjectura proposta. Com o avanço e a integração da inteligência artificial na educação, especialmente no contexto do colegiado, é possível que em um futuro próximo as habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas sejam significativamente aprimoradas ou prejudicadas, dependendo da maneira como as tecnologias de IA serão implementadas e reguladas. Agora eu vou citar algumas evidências de impacto positivo e algumas evidências de impacto negativo do uso da IA no colegiado. Vamos começar com o impacto positivo. O impacto positivo se daria principalmente por conta da IA oferecer suporte individualizado para cada aluno, ajudando assim cada um deles a superarem suas dificuldades no assunto, levando assim a uma melhor compreensão do conteúdo e ao desenvolvimento de assuntos mais profundos. Agora eu vou falar um pouco dos impactos negativos do uso da IA no colegiado. Um dos pontos negativos do uso excessivo da IA é que o uso da ferramenta da IA para a resolução desses problemas pode gerar uma certa dependência, diminuindo consideravelmente o pensamento crítico e a criatividade, fazendo assim com que os alunos sejam dependentes da IA para qualquer tipo de coisa. Além de tudo isso, uma preocupação é sobre a precisão das respostas fornecidas pela inteligência artificial. Agora vamos falar um pouco sobre os artigos escolhidos. Os artigos escolhidos. Nós lemos mais, porém, nós escolhemos esses dois que tiveram mais importância pra gente. O artigo 1 é o que eu vou explicar e o segundo será o Harrison. Bom, o artigo 1 tem por título a Inteligência Artificial aplicada à educação, um relato de experiência docente na formação de acadêmicos de licenciatura em computação. Ele tem como objetivo capacitar os acadêmicos a compreender e utilizar a IA na área educacional, com base na disciplina IA aplicada na educação. Bom, a disciplina explorou características da IA, sua história e implicações nos ambientes educativos. Seu método de investigação científica foi utilizado no caso a sala de aula invertida, que é um método, e atividades como brainstorming, debates e discussões sobre o desenvolvimento da IA. Teve como impacto o processo de aprendizagem e o ambiente educacional. A obra enfatizou a preparação dos educadores para integrar essas tecnologias nas práticas pedagógicas e oferecer uma experiência de ensino dinâmica. Bem, agora eu vou explicar o meu artigo. Vou citar alguns objetivos, alguns métodos de investigação científica e os impactos do artigo. O artigo possui o seguinte título: O ensino da inteligência artificial na educação básica, um novo horizonte para as pesquisas brasileiras. Como vocês podem ver no slide, tem um QR Code ao lado de cada artigo, direcionando para a página dele, assim vocês podem ler o artigo também. Eu vou começar falando sobre os objetivos do artigo. O artigo visa a exploração do ensino dos fundamentos da inteligência artificial na educação básica do Brasil.
Ele busca apresentar o estado da arte na área e a relevância dessa abordagem para a educação. O artigo visa a exploração com base nos pressupostos da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Falando um pouco dos métodos de investigação científica, a pesquisa seguiu-se utilizando uma revisão sistemática de bases de dados científicas nacionais e internacionais. Foram analisados trabalhos relacionados ao ensino de IA e pensamento computacional na educação básica, com foco na identificação de práticas e estratégias para serem aplicadas no contexto brasileiro. Já falando dos impactos, os principais impactos incluem a evolução do pensamento computacional e a melhora de habilidades de desenvolvimento pessoal, como a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas. A integração da IA na educação básica visa preparar os estudantes para o mundo digital e para demandas futuras do mercado de trabalho e para a sociedade em geral. Uma pequena relação entre os artigos é que ambos os artigos focam na importância do ensino da IA, só que em diferentes níveis da educação. O primeiro artigo tratou da formação dos professores em nível superior, preparando eles para aplicar a inteligência artificial nas suas aulas práticas educacionais. Já no meu artigo, que foi o segundo, a concentração do artigo foi no foco da educação básica, explorando como os fundamentos da IA podem ser introduzidos e integrados no currículo escolar para preparar os jovens para o futuro digital. Ambos os artigos destacaram a importância do pensamento crítico e da criatividade, mostrando como a IA pode influenciar positivamente o processo educacional e preparar os alunos. Basicamente, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado e tchau.